Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 3, lá no início. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. O tema da mensagem de hoje é a verdade nua e crua, porque eu quero mostrar para vocês hoje a verdade nua e crua de como nós chegamos onde nós estamos hoje. Em Gênesis capítulo 1 e 2, você vai encontrar o relato de como as coisas foram criadas, como elas vieram a existir. A palavra de Deus fala que Deus criou tudo do nada. Não existia matéria. Se você conhece um pouquinho de física, não existia nem a matéria. E Deus criou as coisas a partir do nada com o poder da sua boca, da sua palavra. Gênesis 1 e 2. E ele fala que ele criou tudo em 6 dias. No 7º dia ele descansou. E ele criou tudo para o louvor da sua glória. E criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. E o que significa isso? Significa que ele criou você e eu para refletir a imagem dele, para refletir a glória dele, como ele é maravilhoso. Esse é o propósito de todas as coisas, esse é o propósito da tua vida. Se você ainda não virou aquela chavinha de que você existe para ser feliz, eu existo para a glória de Deus, eu existo porque Deus me fez e Ele me fez para refletir quem Ele é, eu quero ajudar você hoje nessa missão, de mostrar para você que o objetivo da sua vida não é a sua própria felicidade, mas nós encontramos a felicidade ao encontrarmos a Deus e ao buscarmos e andarmos com Ele. Aí sim reside a verdadeira felicidade. Mas o objetivo, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus e não a felicidade do homem. Você já parou para pensar o quanto a lua é bonita? A gente está numa época aí da fase da lua que ela está super bonita. Ontem a gente estava saindo à noite e chamou mais atenção do que todas as luzes de Carlos Barbosa. Foi a lua enorme atrás de dos galpões lá da Tramontina. Estava tudo iluminado, as árvores com a luz de Natal, mas o que a gente chamou a atenção quando a gente estava andando no carro era a lua gigantesca e brilhante. Mas você já parou para pensar que a lua ela não tem luz própria? Se não fosse o sol, a gente nem saberia que a lua existe. A função da lua, ou então a finalidade dela, aquilo que faz ela ser bonita, é o fato de que ela reflete a luz que é gerada por outra pessoa. E assim deve ser a sua vida. A sua vida, o objetivo da sua vida não deve ser você brilhar por causa de quem você é e o que você faz, mas por causa de quem Deus fez você e fez em você. O plano eterno que Deus traçou e Ele está executando é mostrar a sua glória, mostrar quem Ele é e o quanto Ele é maravilhoso através de resgatar homens como eu e você, homens e mulheres perdidos e caídos, para se reconciliar com Ele e aí sim mostrar como Ele é maravilhoso. Então, eu queria gastar esse tempo com vocês hoje de manhã, refletindo sobre essa história da origem do pecado, porque saber de onde você veio pode definir para onde você vai e para onde a sua vida está indo, certo? Por isso que eu disse que o tema da mensagem é a verdade nua e crua de onde nós viemos e como nós chegamos onde nós estamos hoje. Você já parou para perceber que nos últimos tempos a gente tem tido parece que a gente tem tido mais e mais e mais contato com o tema da morte? E as notícias que a gente lê todos os dias sempre contam a história de alguém que estava bem e aquela pessoa termina morta. A pessoa estava indo para o trabalho e aí ela termina a história da notícia com ela morta. A pessoa estava saudável e aí termina a história da notícia com ela morta. E isso sempre aconteceu, mas por causa dos últimos tempos a gente parece que está cada vez mais, a gente abre o jornal, a gente abre o aplicativo de notícia e só tem notícia que termina com morte. Mas eu queria trazer para vocês hoje uma notícia que começa com a morte e ela pode terminar com vida, que é a história de como o Evangelho funciona na nossa vida. As pessoas dizem que o mundo vai melhorar, que o homem vai evoluir, que a tecnologia, que a ciência vai tornar a nossa vida cada vez melhor, mais prazerosa, mais confortável, mais longa. A minha pergunta é: isso que você está vendo? É isso que está acontecendo? O mundo está se tornando um lugar melhor? O mundo está se tornando um lugar mais confortável, mais prazeroso? A sua vida
ela está mais prazerosa, ela está mais confortável, mais agradável com o passar dos anos? Ou você está tendo que cada vez mais se esforçar mais para conseguir pequenos lampejos de felicidade no meio de uma miséria, como o Lucas falou no início do culto? Essa é a projeção. A ciência, as pessoas, o mundo diz que a gente está melhorando e que se a gente continuar trabalhando juntos, a gente vai conseguir consertar esse mundo e a gente vai conseguir viver melhor. Só que, como eu falei, as notícias não corroboram, as notícias não mostram isso. Por isso que eu queria compartilhar com vocês, dentro desse texto de Gênesis, 3 lições que vão fazer você buscar em primeiro lugar na sua vida a glória de Deus e não a sua felicidade. E aí a felicidade vai ser uma consequência disso. Vocês abriram suas Bíblias, como eu pedi? Vamos ler o texto, Gênesis 3, do versículo 1, a gente vai ler até o 7. E aí a gente ora um pouquinho, e aí a gente vai refletindo sobre cada parte do texto, tá bom? Vamos ler? Diz assim: então o Senhor Deus declarou a serpente... comecei do 14, é lá do 1. Na minha Bíblia diz o relato da queda, como título desse fragmento. Diz assim, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar? Mais uma vez? Baixa tua cabeça, feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Nós estamos nos debruçando sobre ela para poder investigar, colher, Senhor, informações, lições, Senhor, para transformar a nossa vida. A gente não quer só conhecimento e só informação, mas a gente quer que a nossa vida seja transformada de acordo com a Tua Palavra. Tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, a não atrapalhar a Tua Palavra nesse momento, a ser claro e conciso. E a minha oração, Deus, é para que a Tua Palavra encontre solo fértil no nosso coração e gere frutos eternos na vida de cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. A gente acabou de ler aquela velha historinha que todo mundo conhece. Nem que seja por causa de uma piada, mas todo mundo conhece essa história aqui da serpente com Adão e Eva. Imagina que você está num passeio com a sua família, com seus amigos no final de semana, num sábado como esse, abriu o sol, e aí você resolveu sair para passear, e você foi para um lugar cheio de natureza, de árvores, com rio, cachoeira. E aí você está passeando por lá, você resolveu explorar um pouco o lugar. E aí você está andando, aí você encontra uma árvore linda, toda cheia de flores, com a copa verde, bem brilhosa, o sol batendo nela, aquele sol de final da tarde. E você vê os frutos dela, dá para ver que está suculento, que está pronto para comer. Só que aí você olha para o pé dela, aí ali no pezinho dela tem uma plaquinha fincada no chão, vermelha, escrito: cuidado, venenoso. Você come? Lembra que eu falei que eu falo com as pessoas, né? E não para as pessoas. Então quando eu pergunto, você pode responder. Você comia? Não. Tu não comia? Não. Mas tá muito bonito. E tu tá sozinho, ninguém tá vendo, não sabe nem de quem é. Mas tá escrito venenoso. Mas tá escrito venenoso. Como é que eu te convenci tão fácil assim? Aí imagina, então, vamos piorar a história. Imagina que tu tá lá na frente daquela árvore, na frente daquela placa, tu já tá na dúvida. Pô, eu sei que eu não devia comer, tá escrito venenoso, o risco é grande. Aí chega alguém e fala: não, pô, eu moro aqui, eu conheço a região e eu sou profundo conhecedor de botânica, de plantas e tudo mais.
pode comer, que além de não ser venenoso, ela ainda vai te fazer muito bem. E aí, comia? Na dúvida, com uma placa na tua frente, comia? Mas o cara está dizendo que pode. E aí? Eu quero dizer para você que não faz o menor sentido uma pessoa comer uma fruta que está escrito lá que é venenoso. É ou não é? Não faz sentido. Só que na prática é o que a gente faz todos os dias. A serpente, cara, uma cobra falando, tá? Tudo bem que era muito tempo, outra época, mas uma cobra falando e Deus falando e Eva comeu. E não só comeu, mas deu para o marido e o marido comeu. E aí você fala, pô, essa Eva não bate bem na cabeça. Está faltando os parafusos. Na prática, a gente faz isso todos os dias. Deus está, desde essa história e antes dela, vindo avisar a gente para não comer. Avisar a gente, esse é o certo e esse é o errado. Vive desse jeito que você vai encontrar satisfação plena para a sua vida. E a gente todos os dias escolhe, toma decisões e toma decisões erradas também. Então, Deus já tinha dito, não comam da árvore que está no centro do jardim, senão certamente morrerás. A serpente veio e questionou, distorcendo aquilo que Deus tinha dito. Não, é verdade que se vocês comerem que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Aí Eva veio cheia do seu conhecimento e falou, não, ele falou que a gente não pode comer só daquela e não pode nem tocar. Ela já acrescentou um pouquinho a mais, que Deus não tinha dito que não podia tocar. Então, dessa forma, eu quero mostrar para você que a primeira lição que eu quero compartilhar com você hoje, que deve fazer você buscar primeiro a glória de Deus, levar você a buscar primeiro a glória de Deus do que a sua felicidade, é que você precisa conhecer para obedecer. Você precisa conhecer quem você é, você precisa conhecer quem Deus é e o que Ele disse sobre as coisas. Porque por todo lugar onde você for, tem gente dizendo quem você é, dizendo quem Deus é ou quem Ele não é e como as coisas são. Se você não conhece na palavra de Deus, você não vai conseguir obedecer, assim como Eva não conseguiu. Já parou para pensar que a gente tem o costume de ir para a Bíblia, ir para assistir um filme, mas vamos pensar na Bíblia. Mas tudo que você assiste, que você faz, você sempre se coloca como o herói da história. Quando você assiste um filme da Marvel, um filme da DC, um filme desses de super-herói, você não fica pensando que você é o Lex Luthor, cara. O cara careca que está lá, que é o malvado, você não pensa que você é o malvado. Você fica se colocando no lugar do Henry Cavill lá, com o peitoral dele, com o abdômen dele super definido, e como se você fosse ele ou a Mulher Maravilha. Só que nas Escrituras, na Palavra de Deus, você nunca é o herói. Você é o vilão da história. O único mocinho na história é Jesus. Jesus é o único que tem condições de ser chamado de o herói. E o herói que morreu pelos vilões, diga-se de passagem. Então você precisa conhecer para obedecer. Você precisa conhecer quem você é. Você não é o herói. Você é o vilão da história. Você é aquela pessoa que mesmo Deus vindo desde o início dos tempos avisar, não come, você vai morrer, é venenoso, você vai lá e come. E aí aquilo que tu come te torna cada vez pior e mais vilão ainda. Essa é a verdade nua e crua de onde nós viemos e como nós chegamos onde nós estamos hoje. Por que o mundo é do jeito que é hoje? Por causa disso. Simples. Deus fez tudo e fez o mundo e fez como as coisas deveriam funcionar. E a gente pega o manual, rasga e usa do jeito que a gente quer. Você já experimentou isso com os produtos eletrônicos que você compra em casa, você sabe que dá. E o mundo e a nossa vida não é diferente. Você precisa conhecer para obedecer. Desde que o mundo é mundo, Deus vem atrás do homem para tentar mostrar para ele o caminho que ele deve seguir e o homem toma suas decisões. Deus diz, eu criei, mas o homem diz, eu evoluí, certo? Você aprende aqui, eu estou ensinando para você que Deus criou tudo, do nada, não existia matéria. Até hoje a ciência tenta encontrar a partícula elementar, a primeira partícula de matéria que existiu no universo.
Deus criou as coisas do nada. E o homem diz, eu evoluí, eu vim do macaco. Foi isso que você aprendeu na escola. Deus fala, eu criei homem e mulher. E o homem diz, não, depende de como você se sente. E você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz do jeito que você se sente. Deus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele fala, dai a César o que é de César. E o homem fala, eu não vou dar o meu dinheiro para esse governo corrupto. E eu vou sonegar esse imposto, eu vou guardar isso aqui para mim e vou esconder. Eu vou mentir para as autoridades que Deus colocou sobre mim. Então, você não é o herói da história. Você não é o herói da história, você é o vilão. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A primeira lição é que se você não sabe, você não conhece, você não obedece. Você precisa saber quem você é, quem Deus é e o que Ele disse sobre você e sobre as coisas ao seu redor. Sem isso, você nunca vai conseguir obedecer. E isso é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual você veio aqui hoje, para tentar conhecer mais sobre Deus, sobre quem você é e sobre a sua vida e como vivê-la. Desde esse momento que Adão e Eva caíram e pecaram, todo homem vive dessa mesma forma, de lá para cá. A palavra de Deus fala em Salmo 51 que em pecado eu fui gerado e em pecado eu fui concebido. Eu fui gerado por pais pecadores e eu fui concebido um pecador. Eu tenho 2 pecadorzinhos lá em casa, um de 2,5 e um de 4. E eu passo quantas horas você quiser provando para você que eles são pecadores. Eu conheço boa parte dos pecados deles e eu acho que você conhece o seu também. Mas é só para você entender que desde lá até aqui somos os vilões e já nascemos dessa forma e carecemos, precisamos de Deus para mudar essa história. E graças a Deus que a história não para aqui, tá? A gente só foi até o versículo 7, a gente vai até o 15 antes de terminar. Então graças a Deus que a nossa história não termina aqui. Olha para a tua Bíblia junto comigo, do versículo 8 ao 13. Eles costuraram, tá? No final do versículo 7, eles cataram algumas folhas de figueira, eles costuraram aquelas folhas para fazer roupas para eles. Aquela imagem que você vê de Adão e Eva, de tanguinha, de biquíni, a ideia é que eles pegaram as folhas, eles eram um jeito de produzir o primeiro produto da humanidade, que era para cobrir a nudez deles. E a história continua, olha só, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor. É legal assoalho de madeira porque dá para tu fazer efeitos especiais. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente, e aí ele começa a responder para a serpente, e a gente vai parar aqui, porque depois a gente vai direto para o versículo 15. A primeira lição que deve levar você a buscar primeiro a glória de Deus e não a sua felicidade é que você precisa conhecer para obedecer. Você precisa conhecer quem você é, quem Deus é e o que Ele diz. A segunda lição que você precisa aprender hoje para mudar a sua vida e você não buscar a sua felicidade, mas buscar a glória de Deus, é que você não pode fugir da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. A minha pergunta é: atrás do que você está se escondendo de Deus hoje? Imagina a cena: os caras fizeram errado, deu ruim, eles desobedeceram. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Arrumaram, eles desenvolveram tecnologia têxtil, de certa forma, para conseguir esconder o que eles fizeram, esconder a nudez deles. Você consegue identificar um padrão nisso? A
A primeira reação depois do pecado foi desenvolver tecnologia para poder esconder o pecado, a vergonha do pecado, certo? E aí, quando eles ouvem os passos do Senhor andando pelo jardim, indo em direção a eles, para conversar, para trocar ideia, como ele fazia todos os dias naquela época. E o que eles fazem? Eles se escondem. Lá na minha região a gente tem uma expressão que diz que eles pegaram o beco. Eles entraram assim num bequinho assim e se esconderam para ninguém ver. Eles se esconderam. Deus estava vindo para mais uma vez conversar com eles e eles fugiram de Deus, se esconderam de Deus e eles transferiram a responsabilidade deles para outras pessoas. Sobrou até para Deus. Por que você se escondeu? Como é que você sabia que você estava nu? Você comeu? Você desobedeceu? Foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu e eu comi. Eu estava aqui de boa, na minha, fazendo o meu serviço, cuidando do terreno que tu me deu para cuidar, e tu criou essa mulher aí, tirou uma costela minha, que está fazendo falta, e tu colocou ela aqui, e foi por causa dela, que tu colocou aqui, que eu comi. Basicamente foi essa a resposta que ele deu. Aí ele vira para a mulher: como é que tu faz isso, mulher? E ele: foi a serpente que tu criou e deixou solta. Se tivesse deixado presa, não tinha acontecido nada disso. E aí ele vira para a serpente. Só que a serpente já faz parte do coisa, ela já sabe o papel dela, ela não retruca. Mas o homem está aprendendo a viver, o homem está aprendendo como lidar com o pecado. A serpente já era mestre, PhD no assunto. O nosso inimigo das almas, Satanás, o diabo, aquele que as pessoas às vezes não acreditam que existe. Então Adão e Eva, eles escondem, transferem a sua culpa e fogem de Deus. E aí eu pergunto mais uma vez, atrás do que você está se escondendo de Deus hoje? Porque a sociedade e o mundo desenvolveu muita tecnologia, filosofia, todo tipo de pensamento e argumento para você poder se esconder do seu pecado, certo? Hoje em dia, qualquer pecado que você quiser, até assassinato, tem um bom argumento se você quiser. É só procurar aí no Google que você vai achar, tá? E a gente está caminhando a passos largos para isso ficar cada vez mais fácil. Atrás do que você está se escondendo de Deus hoje? Qual é o pecado que você tem na sua vida e que você está escondendo? Você está usando toda a sua tecnologia, todos os seus recursos para que as pessoas não vejam. Para que você possa vir lindo e cheirosinho para a igreja, sentar na sua cadeira, cantar as músicas bonitas e legais, ouvir uma mensagem que vai amaciar o seu ego. Deus não chamou vocês para serem Superman, como eu falei, para serem um herói, o Henry Cavill lá, todo bonitão, todo cheirosão. Deus, ele conhece você e ele sabe a sua realidade. Ele chamou você para ser um cristão. E o significado de cristão é alguém que é um pecador arrependido. Arrependimento significa transformação, mudança de atitude. Não significa cristão ser uma pessoa que é perfeita e que não erra. Mas é alguém que quando encontra o seu erro, vai na direção dele para poder resolver. Ao invés de esconder e de fugir e de transferir a responsabilidade. Atrás do que você está se escondendo hoje? Comece a olhar para dentro da tua vida enquanto eu estou falando e refletir sobre aquilo que você sabe que é errado, aquilo que você sabe que ainda permanece na sua vida, mesmo depois de você ter encontrado Jesus e você está buscando Ele, e você acha que você nunca vai conseguir ficar sem e nunca vai conseguir se livrar, porque isso é uma mentira. Jesus, ele morreu numa cruz para que você pudesse ter vida e vida abundante, tá? Então, você não precisa ser mais escravo do pecado. Quando a sua mente diz para você que você nunca vai conseguir se livrar daquele pecado, isso é mentira. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Você crê na palavra de Deus? Porque se o seu coração e a sua mente está dizendo para você que você não consegue fugir e se livrar desse pecado, é mentira. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, não é você, é fiel e justo para nos livrar. Amém?
A primeira lição de hoje, que deve fazer você levar a sua vida buscando a glória de Deus e não a felicidade, é que você precisa conhecer para obedecer. Você tem que vir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, saber quem você é, quem Deus é e o que Ele disse sobre as coisas. Não fuja da sua responsabilidade. Nesse processo de buscar conhecer para obedecer, você vai ver muito erro seu. Aqueles que você já conhece é pouca coisa, você vai descobrir mais. Não fuja, não terceirize a sua culpa, não coloque a culpa em outra pessoa, vá atrás da sua culpa. Em Tiago, capítulo 1, a palavra de Deus fala que aquele que ouve a palavra de Deus e a não pratica não faz o menor sentido. Ouvir a palavra de Deus e não praticar não faz sentido. É como você olhar para a sua cara suja no espelho e você sair para a rua como se estivesse limpa. E como eu falei, o homem desenvolve tecnologia, tá? Se você chega lá na Bíblia, você olhou para o espelho e viu que a cara está suja, o que você faz? Você faz uma maquiagem. Você bota uma máscara. Você cobre aquela sujeira, mas você não limpa ela. Não fuja da sua responsabilidade. Busque ajuda. A igreja do Senhor está aqui em Carlos Barbosa para te ajudar. Vocês têm um pastor aqui que estudou muito e que é temente a Deus e é feito do mesmo pó e do mesmo barro que vocês. Foi criado pelo mesmo Deus, pecador arrependido e que tem condições de ajudar vocês a lutar contra os pecados de vocês. Vocês sabiam que chega um ponto, quando você conhece Jesus e você já abandona uma parte dos seus pecados, chega um ponto em que você não consegue mais lutar contra os seus pecados sozinho? Deus ele planejou que a nossa vida fosse em comunidade, que ela fosse em família. Tá? Deus criou a família por isso. E a família é o reflexo do que a igreja é. Foi isso que o Lucas falou hoje na abertura. Ser primeira bênção na sua casa, na sua família, para você poder ser bênção na igreja e através da igreja no mundo todo. Você tem uma igreja aqui que tem condições de te ajudar. Tem outros irmãos que passam pelos mesmos problemas que você, mesmo pecado que você. Não vou nem chamar de problema para não tentar esconder a vergonha do pecado. É pecado mesmo. Você tem gente aqui que passa pelas mesmas coisas e que tem condições de te ajudar. Deus ele não planejou, não mandou o filho dele morrer no seu lugar para que você vivesse uma vida de miséria, como o Lucas falou, onde você vive escravo do seu pecado. Ele conquistou na cruz a liberdade do seu pecado. Por isso, você não pode fugir da sua responsabilidade, você tem que ir em direção a ela e buscar ajuda. Então, eu quero desafiar você agora, essa semana que está começando, a você eleger um só. Escolhe só aquele lá, pode nem precisa ser o pior, escolhe só um que você sabe que você faz o tempo todo, que você mesmo vendo as placas avisando que é venenoso, você come todo dia. Escolhe só um. E aí começa a orar, pedindo para Deus um irmão em Cristo, alguém da igreja que seja maduro o suficiente para ser discreto, para ser responsável, não sair contando para todo mundo, mas que conheça a palavra de Deus o suficiente para te ajudar a entender o que Deus pensa sobre aquele pecado e como se livrar dele. Para aí, então, você poder pedir a ajuda de alguém e, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E aí Ele, Deus, vai agir na sua vida, para você poder procurar ajuda, tá? Quando você não pede ajuda e você tenta lutar contra os seus pecados sozinho, você não está lutando contra os seus pecados, você está sendo conivente, tá? Então você precisa de uma terceira pessoa e de uma quarta pessoa. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Deus ele deixou esses recursos para a gente poder lutar contra o pecado hoje. A palavra de Deus, a igreja e o Espírito Santo. E todos os três estão aqui disponíveis para você. Praticamente uma prestação de serviço que a igreja oferece para você é como você usar essas coisas para você lutar contra o seu pecado. Em terceiro e último lugar, indo para o final do nosso tempo juntos, você consegue sim encontrar graça. Essa é a terceira dica. Você consegue encontrar graça em Jesus. Olha para a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, eu quero olhar para o texto e eu quero que a palavra de Deus mostre isso para vocês. Gênesis 3:15. Olha, não, vamos ler do 14 até o 15. Então o Senhor Deus, depois de falar com Adão e Eva, ele virou para a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
Eu quero focar nessa última frase do versículo 15. Olha só. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui em Gênesis, antes de Adão, antes de Abraão, antes de Moisés, antes do Novo Testamento, antes de Jesus vir, nascido de uma mulher, antes de tudo isso, diante do primeiro pecado, o que Deus fez? Ele foi em direção ao homem. O homem estava escondido, ele estava encapuzado, coberto, escondido. E Deus foi, ele andou. O homem ouviu os passos dele vindo na direção dele. Não foi o homem que foi atrás de Deus. O homem estava fugindo, se escondendo. E Deus foi atrás do homem. E no final da fala dele com o homem, com a serpente e com a mulher, ele diz: eu vou providenciar a solução para o problema, sem nenhum ato de justiça daquelas pessoas, e nem meu e nem seu. Deus providenciou resolver o nosso problema, o problema que nós criamos. E ele prometeu ali, aquele era o primeiro lampejo do que a gente conhece hoje como graça, um favor sem merecimento, o Senhor Jesus vindo morrer no nosso lugar. Abre a tua Bíblia comigo em 1 Pedro 3,18, é lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus é o descendente da mulher. Por isso que aqui, vamos ler também aqui, vou ler para vocês Gálatas 4, 3 a 5, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o momento certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e de perdidos e escravizados pelo nosso pecado, fôssemos livres e adotados por Deus. Nascido de mulher, o descendente da mulher. O descendente da mulher que no mesmo momento, na cruz, foi lá na cruz, que a serpente feriu a cabeça, feriu o calcanhar do descendente, mas também na mesma cruz, o descendente, o Senhor Jesus Cristo, esmagou a cabeça do nosso inimigo, vencendo o pecado, a morte e o juízo que vem com ele sobre a nossa vida. Amém? Você pode encontrar graça em Jesus. Você não consegue sozinho se livrar dos seus pecados. Além de você precisar da palavra das pessoas, você precisa do Espírito Santo de Deus, que é o enviado de Deus para o momento em que a gente está vivendo hoje. É o representante de Jesus nas nossas vidas, na vida da igreja. Você precisa encontrar graça, o favor de Deus, para você poder fugir dos seus pecados. Esse foi o primeiro lampejo, lá em Gênesis, antes de tudo que a gente conhece hoje, todos esses textos que eu li, Deus já preparou a solução e o caminho para a gente poder encontrá-lo. No Antigo Testamento isso foi expandido com a promessa de que um dia viria o Messias. No Novo Testamento isso foi consumado com a vinda de Jesus e com toda a revelação que vem nos livros para a gente poder entender como isso aconteceu. E hoje está à sua disposição. Hoje, aqui nesse domingo, dia 21 de novembro de 2021, está aqui para você Jesus, através dessa igreja, através dessas pessoas, para te mostrar o caminho de como vencer o seu pecado e viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Você precisa conhecer para obedecer, saber quem você é, quem Deus é e o que Ele disse sobre sua vida. Você não deve fugir da sua responsabilidade. Você deve encará-la, buscar ajuda das pessoas que Deus deixou para ajudar você. E você, para isso, pode encontrar graça de Deus em Jesus para mudar a sua vida, para transformá-la. Amém? Vamos orar? Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada disso.
é só informação jogada ao vento. Você precisa colocar isso dentro do seu coração, você precisa colocar na prática. Eu te desafiei hoje uma coisa bem específica, você escolher um pecado, orar para um Deus só, que é o único que existe, e você escolher uma pessoa só, tá? Para te ajudar a lutar contra esse pecado, orar junto com você e você poder confessar o seu pecado e abandonar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore junto comigo. Gaste esse tempo agora falando com o seu Deus. Ele está aqui hoje e ele te escuta. O mesmo que mandou o filho dele para morrer no teu lugar, ter o seu calcanhar mordido por uma serpente, ser esmagado do jeito que ele foi, para poder pagar por esse pecado aí teu, que tu vai eleger dentre tantos. Gaste um tempinho agora falando com ele enquanto eu oro por você. Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus, porque tu não nos entregou a nossa própria sorte, porque tu não nos abandonou. A gente às vezes tem tanta dificuldade, Senhor, de ter paciência e longanimidade com as pessoas que nos ofendem aqui, e tu todos os dias recebe as nossas ofensas. A gente sabe. Tu vem atrás da gente para falar para a gente o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer, e a gente todos os dias escolhe desobedecer. Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra para saber qual é o caminho que a gente vai andar. A gente precisa das pessoas ao nosso redor porque nós somos fracos e débeis, nós não somos os heróis da história. Obrigado, Senhor, porque o herói morreu para nos resgatar, mesmo sendo vilões. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a olhar a nossa responsabilidade com franqueza e honestidade, compartilhar as nossas fraquezas com os nossos irmãos para que a gente possa juntos andar no Teu caminho. E nos ajuda, Senhor, a crer que realmente o que Tu fez naquele dia, naquela cruz, nos trouxe graça e a gente pode sim experimentar a liberdade dos nossos pecados e vida abundante, satisfação plena em Ti. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por esse lugar, por essa igreja, pela Tua palavra, pelas pessoas que estão nos servindo aqui hoje, para que a gente pudesse estar aqui e pedimos, Senhor, que Tu haja na nossa vida, que haja transformação. É no nome santo de Jesus, Deus, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, gente. Foi um prazer inenarrável. Espero que seja só a primeira de muitas outras oportunidades. Valeu.